Olá, que bom, que bom, que bom, que bom estarmos juntos mais uma vez para esse encontro maravilhoso, meditando na Santa Palavra de Deus. E hoje eu gostaria de trazer um tema fantástico, irmãos, que tem como título Deus não rejeita oração. E eu queria usar três palavras que o Senhor Jesus disse na Quinta-feira Santa, né? Na noite que ele vai se despedir dos discípulos, que ele celebra a Santa Ceia, que ele lava os pés dos discípulos. Vamos abrir lá em João 14, Evangelho de São João, capítulo 14, verso 13. Fala assim: E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Agora, olha só. Aí no outro capítulo, capítulo 15, Jesus repete com outras palavras a mesma coisa. Ó. 15, verso 7. Ele fala: Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Agora, no capítulo 16, Jesus novamente fala, no verso 23 a 24. Ele fala assim, ó: Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada, e eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Um novo relacionamento estava sendo inaugurado ali. Jesus, na cruz do Calvário, no domingo da ressurreição, estabeleceu uma ligação do ser humano com Deus. Reconciliou. Deus passou a ser Abba, passou a ser o papaizinho. Reparem só, irmãos, reparem que coisa fantástica. Se essas palavras de Jesus aqui fossem colocadas realmente em prática, né, a vida ia ser muito mais leve. A gente ia aprender a descansar, nós não teríamos crise de ansiedade, nós teríamos noites de sonos maravilhosas se a gente fizesse essa disciplina espiritual fantástica que é a oração. Tudo aquilo que a gente não consegue resolver, tudo aquilo que a gente não está sob o nosso controle, tudo aquilo que todos os fatos, acontecimentos, relacionamentos que a gente não tem nenhum poder de ingerência, que transcende a nossa capacidade e que afeta a nossa vida, nós teríamos que colocar nas mãos de quem pode resolver, nosso Deus. E por que que a gente não faz isso? Sabe por que a gente não faz? Porque a gente acha que pode fazer tudo sozinho. No fundo, é uma falta de fé. A gente muitas vezes diz que é cristão da boca para fora, né? Que a gente crê que Jesus Cristo é Deus, a gente ama as palavras do Cristo, mas no fundo, por não ter fé que Deus pode cuidar da nossa vida, resolver os nossos problemas, a gente não crê que Jesus Cristo é Deus. É uma realidade dura, mas na vida de muitos crentes. A Bíblia, irmãos, era repleta de orações de fé, de homens e mulheres de Deus que mudaram os juízos de Deus. Mudaram. Deus ia fazer algo e voltou atrás. Deus determinou algo e, devido à oração de um homem ou de uma mulher de Deus, ele voltou atrás. Por que que isso acontece? Como é que pode uma oração de um pecador fazer um Deus santo, justo, perfeito, mudar seus planos e juízos? Deus quis assim, irmãos. A oração é tão fascinante que, no fundo, é um relacionamento com a pessoa de Deus. O Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus enviado para nos transformar, que habita em nós, em Romanos 8, diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis e que nos ajuda a orar, porque a gente não sabe nem orar como convém. Olha só, irmãos. Certa feita, se você tiver a oportunidade de ler uma biografia de Juliana Norwich, né? Uma freira da Idade Média que tinha visões de Deus, tinha experiências muito íntimas com Deus, ela relata na sua biografia que Deus fala para ela, ó,
Eu sou o solo das suas súplicas. Deus fala para ela: a minha vontade é que tu me supliques. E a Juliana responde: tu é que nos faz suplicar. Aquilo que está em Filipenses capítulo 2, verso 13, que é Deus quem efetua em nós o querer e o realizar. E aí nós suplicamos. A oração, irmãos, ela nos leva para uma fronteira espiritual apaixonante. Lá em Marcos capítulo 1, verso 35, diz que Jesus saía de madrugada sozinho, subia um monte e ficava horas orando ao Pai. O Filho de Deus não fazia nada sem orar antes ao Pai. Olha só, irmãos. Lutero falou: eu tenho tanta coisa para fazer, mas eu não posso prosseguir sem antes orar 3 horas. Olha só, queridos. Como isso é tão diferente da nossa realidade, é tão contrário, né? A gente quer fazer tudo. A gente quer trabalhar, quer ter um momento de lazer e faz um monte de atividades. Se sobrar um tempinho, a gente faz aquela oração curtinha quando a gente faz. David Brainer, George Miller, George Fox, homens que foram profundamente usados por Deus, milagres foram feitos através do ministério dele, eram homens de oração. O problema é que a gente acha que tudo está estabelecido. Por que eu vou orar? E a Bíblia ensina o contrário, exatamente o contrário. Ana era estéril e era humilhada por ser estéril, orou, engravidou e foi mãe de Samuel. Josué orou, o sol parou. Elias orou, o fogo desceu dos céus. Rei Asa, rei Ezequias, rei Josafá travaram combates com exércitos muito mais poderosos, não chegaram e foram para o campo de batalha apenas com oração e louvor. E esses exércitos se autodestruíram. Reparem, irmãos, a gente ouve essas histórias bíblicas, a gente, não, isso não é para nós, não é para mim, não é para nós. Esses são gigantes da fé. A gente é muito incompetente nisso, nossa fé é muito fraquinha, muito goiabinha, e a gente desiste muitas vezes de orar. Mas tem um ponto que a gente que a gente precisa lembrar, que Deus conhece a nossa incompetência, Deus conhece a nossa fraqueza. E aquela oração titubeante que você faz, sem menor entusiasmo, Deus pega exatamente neste ponto e lentamente vai nos levando para as regiões celestiais. Olha que coisa fantástica, irmãos. Compare a oração com uma maratona, né? Tem pessoas que nunca correram uma maratona e resolvem correr. Você acha que ela vai acordar da cama, botar o tênis e vai correr 40 quilômetros, 42 quilômetros? Claro que não. Ela vai ter que começar correndo 500 metros, 1 quilômetro, 2, 3, aumentando a distância para que o seu corpo, os seus músculos, os seus tendões se acostumem com o esforço físico, né? Com devagar, com persistência, ela vai chegar a correr uma maratona. Eu conheci muitas pessoas que fizeram isso. É a mesma coisa na oração. À medida que você vai orando, nas mínimas coisas, irmão, nas mínimas coisas, você vai ganhando autoridade no nome de Jesus. É exatamente isso, pequenas vitórias da fé. O diabo, ele sempre vai trabalhar na sua mente para dizer, não, não ore sobre isso, é da vontade de Deus que você tenha esse câncer, é da vontade de Deus que seus filhos estejam completamente em caminhos errados. Você não tem que orar nisso, isso é uma mentira. E a Bíblia diz para nós que o universo está aberto para mudanças por meio daquelas pessoas que oram. Olha que coisa fantástica. Deus vai mover o universo, irmãos. Deus vai mover o universo de acordo com as suas orações. 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, diz que nós somos cooperadores de Deus. Então, nossas orações, Deus escolheu assim. Depois você pergunta a Deus lá no céu o que Ele quer fazer desse modo. Mas é exatamente assim. São os meios para que Deus haja na terra. Assim, muitos cristãos não usufruem dos benefícios da oração, né? Esse instrumento poderoso a gente usa muito pouco, irmãos. E aqui cabe algumas verdades que eu vou falar
sobre oração. Primeira verdade é que não existe um pacote fechado com Deus. Deus muda a circunstância por meio da oração. Ele quer assim. É Ele que efetua em nós o nosso querer e o realizar. Essa é a primeira coisa que a gente precisa saber. A segunda verdade é que Deus sempre vai testar a nossa motivação. Ele vai ver o que está nos nossos corações. Tem uma passagem linda em Êxodo, capítulo 32, quando o povo já tinha saído do Egito, já tinha atravessado o Mar Vermelho, estava se dirigindo para a Terra Prometida, e há um acontecimento fantástico no deserto, ali no Monte Sinai. Deus se manifesta, né? E de uma forma tão poderosa, o povo fica com muito medo. Moisés sobe o Monte Sinai e fica 40 dias lá com Deus. Ali Deus vai entregar as 2 tábuas dos 10 mandamentos que Deus vai escrever na pedra com o seu próprio dedo para Moisés. Só que nesses 40 dias o povo começou a ficar impaciente, o povo começou a ir em cima do sacerdote Arão, falar: Arão, cadê esse Moisés? Moisés morreu, o que será de nós? Cadê esse Deus? Faz um Deus aí para a gente adorar. Aí Arão embarcou nessa ideia louca do povo. Fez todo mundo dar brincos de ouro, alianças, derreteu tudo e fez um bezerro de ouro e falou: esse é o teu Deus. Arão, irmão, Arão, irmão de Moisés, que viu os milagres todos que foram feitos lá no Egito. E o povo começa aquela idolatria louca, os demônios vão se aproximando, começam a atuar na mente do povo, daqui a pouco aquilo vira uma grande orgia. E Deus chega para Moisés lá no monte e fala: olha, aquele povo que se desviou agora adorando um bezerro de ouro, esse povo, e está fazendo verdadeira devassidão lá embaixo. Vamos fazer o seguinte, Moisés, eu vou matar todo mundo, tá? Eu vou detonar todo mundo e vou fazer um novo povo a partir da tua linhagem. Você vai ser o cabeça de uma nova linhagem. E Moisés, você pode ver lá no verso, entre o verso 10 e o verso 14, Deus está testando Moisés. É uma coisa clara, né? E a resposta de Moisés é extraordinária. Moisés fala no verso 12, olha, Senhor, não faça um negócio desse. Satanás vai levar vantagem. Os povos vão dizer que Deus é esse que tira eles da escravidão para matar eles num deserto. Não, não, não. No verso 13 ele fala, o Senhor tem uma aliança com Abraão, o Senhor tem uma aliança com Isaac e com Jacó, o Senhor não vai matar agora o povo, não faça um negócio desse. E o verso 14 diz que Deus se arrependeu. É um antropomorfismo, né? Que Deus não se arrepende. Deus estava testando Moisés. Estava testando para ver se o ego de Moisés ia governar ele naquela hora, né? E ia aceitar aquela proposta de fazer uma nova linhagem. Qualquer um no lugar de Moisés, irmãos, que toparia isso tranquilamente, irmão. Né? E Deus fala, tudo bem, Moisés, não vou fazer isso. Então desce lá e vai falar com esse povo. Moisés desce quando vê aquela loucura toda, ele quebra as 2 tábuas que Deus escreveu, chama Josué, junta uma galera ali com ele e faz uma matança, morrem 3.000 pessoas ali naquela hora. Ele pega o bezerro de ouro, destrói totalmente o bezerro de ouro, pulveriza o bezerro de ouro, pega o pó do bezerro que foi construído, bota em copos de água e obriga o povo a beber. Né? E fala, e sobe de novo o monte. E sobe de novo o monte, só que dessa vez é ele que vai ter que gravar na própria pedra, entalhar os 10 mandamentos. Né? E, novamente, Deus faz essa proposta para ele. Testa ele de novo. Ele fala, faz o seguinte, Senhor. Se o Senhor vai fazer isso, risca o meu nome do livro da vida. Risca. Pode me mandar para o inferno. Risca. Se o Senhor vai fazer isso com esse povo, pode riscar meu nome. Moisés tipifica o Cristo, né? Aquele que dá a sua vida pelas suas ovelhas. É por isso que Deus escolheu esse homem fantástico. Então, a motivação que está no nosso coração, Deus vê o nosso coração, irmãos. Deus nunca vai atender uma oração egoísta que vai prejudicar alguma pessoa. Pode esquecer.
Às vezes, orações que são feitas que vão trazer o mal para alguém, Deus não vai nunca atender esse tipo de oração. Ele testa a nossa motivação. Terceira verdade, ele testa a nossa paciência para esperar a resposta. Romanos capítulo 5, 3 a 5, diz que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz paciência e a paciência produz a esperança. Coisa linda, né? Por quê? Porque é muito fácil a gente perder a paciência. É muito fácil, irmão. É muito fácil a gente não querer esperar a resposta de Deus. Ah, eu orei, nada aconteceu, e a gente começa a tomar um monte de decisão errada que vai trazer muita dor. A gente se casa com a pessoa errada. A gente abandona o emprego pelos motivos errados. A gente está passando por uma crise no casamento, não tem paciência de esperar em Deus, por meio da oração, pedindo para Deus restaurar. De repente está se envolvendo com outra pessoa, cometendo adultério, desgraçando a sua família. Às vezes sai da igreja porque acha que aquela igreja não faz as suas orações atendidas, a igreja não tem nada a ver com isso. Às vezes você fecha um negócio porque você ainda acha que o negócio não prosperou. Enfim, a falta de paciência é uma tragédia e o Espírito Santo quer trabalhar com a paciência em nós. Quer trabalhar com a fé, quer que a gente desenvolva a paciência, que a gente cresça na fé. E no fundo, ele quer que gere dependência de Deus. Gerar dependência de Deus é criar um relacionamento com o Pai. Deus sabe que nós somos volúveis. Muitas vezes a gente recebe uma bênção e a gente esfria. Enquanto você estava passando por aquela luta, você não perdia nenhum culto, você lia a Bíblia, você ouvia a palavra, a chapa estava quente, a cuíca roncando, tribulação em cima de você, você corria atrás. Mas depois que Deus te abençoa, muitas vezes você não ora como antes, não vai ao culto como antes, não lê a Bíblia e vai se tornando cada vez mais independente de Deus, que é pecado. Tudo que a gente faz sem ser por meio da fé é pecado, né? Outra verdade, quarta verdade sobre oração. Tiago capítulo 4 diz que você ora, mas não recebe porque você só ora para gastar em seus prazeres egoístas. Tem uma sutil diferença aí, irmãos. Deus muitas vezes nos mima, nos dá coisas que a gente pede assim, até sem muita convicção, mas o Senhor dá. Por quê? Porque Ele ama nos abençoar. Deus é um doador, né? Então, o Espírito Santo vai trabalhando na gente de tal maneira que a gente vai orando do jeito certo e os nossos prazeres vão sendo transformados pelo Espírito. Oração é mudança, irmãos. É relacionamento. Deus usa a oração para nos transformar. Se você não quer ser transformado, não ore. Mas também não queira andar com Deus. Quem caminha com Deus tem que considerar a oração como principal atividade da sua vida. E Deus nunca vai atender, irmãos, orações feiticeiras, né? Orações de cobiça. Ah, eu quero aquele emprego ali, Senhor. Aquela posição no emprego. Aquela pessoa que está lá no emprego é um ímpio. Não te serve. Eu te sirvo. Me dá o emprego dele. Deus não vai fazer isso, irmãos. Deus não faz isso. Ah, aquele homem está casado com aquela mulher é uma ímpia, eu sou uma santa. Senhor, eu queria aquele homem para mim. Deus não vai atender esse tipo de oração. Isso é oração do diabo. É oração feiticeira. Tá? Aí me vem à cabeça Salomão. Tem um momento que Davi morreu, Salomão assume o reinado, e Salomão tem um sonho. Nesse sonho, Deus aparece para Salomão e fala: Salomão, pede o que você quiser que eu te dou. O que você quiser, Salomão, pode pedir. Já pensou, irmão? Uau, que coisa fantástica! Salomão fala assim: olha, Senhor, meu pai foi um grande rei e eu não passo de uma criança, eu não tenho sabedoria nenhuma. Esse povo é muito numeroso, nós temos muitos inimigos ao nosso redor. Senhor, eu não tenho menor condição de governar esse povo. Menor condição. Mas se o Senhor me der sabedoria, é só isso que eu lhe peço, me dê sabedoria, Senhor, para governar esse povo.
Deus olha para Salomão. Você não pediu a morte dos seus inimigos. Você não pediu riqueza. Mas eu te darei para você o que você pediu. Você será o homem mais sábio na face da terra. E de lambuja, você não travará nenhuma guerra contra os seus inimigos. Teu reinado será um reinado de paz. E de lambuja, você terá tantas riquezas que a prata no teu reino não vai valer nada. Tudo é ouro. Tudo é ouro. Olha só, irmão, oração feita com a motivação correta, né? Deus não vai ouvir oração egoísta, irmão. Ele vai sempre ouvir as orações que vão beneficiar as pessoas à sua volta. Quinta verdade: Deus está sempre aberto para mudar qualquer situação pela oração da fé. Tem uma passagem em Isaías capítulo 38 que fala sobre o reinado abençoado do rei Ezequias, um rei temente a Deus, que ficou muito rico, muito próspero. E um dia, um país pequenininho, lá onde fica o Iraque, né, uma cidade-estado chamada Babilônia, manda seus embaixadores visitarem o rei Ezequias. E o rei Ezequias pega esses embaixadores da Babilônia e mostra os tesouros, as riquezas, mostra tudo, tudo, tudo. E os camaradas vão embora. Isaías vai lá, procura o rei. O que você fez, cara? O que você fez? Ele falou, veio uns embaixadores da Babilônia, eu mostrei tudo, mostrei todas as minhas coisas. Por que você fez isso? Por que você fez isso? Você vai provocar cobiça nesse povo. Fique sabendo que essa nação vai destruir a sua nação. Vai destruir a sua nação e todos irão para o exílio. E o que sobrar não vai sobrar mais nada. Porque você provocou essa cobiça neles. E Ezequiel ainda fala assim, bom, pelo menos não vai acontecer comigo. Olha só, que coisa triste. Isaías vai, certo? De volta para sua casa. No caminho, Deus chega para Isaías e fala assim, volta, fala para o rei Ezequias que ele vai morrer. Que aquela doença que apareceu na pele dele vai matar ele, é um câncer. Vai comer ele todinho, tá? Que acabou o tempo dele. Para ele chamar os sucessores, já planejar a passagem do reinado, acabou o tempo dele. Isaías volta e dá esse recado para o rei Ezequias. Ezequias, acabou, chegou o teu tempo, o número da tua senha já chegou, Deus falou que acabou para você. Essa doença aí vai te matar. E vai embora. Ezequias fica louco, cara. Corre lá pro templo, começa a chorar, começa a gritar, Senhor, por favor, eu fui um rei temente a ti, Senhor, por favor, não faça isso comigo, não faça isso comigo. E chorou, chorou, chorou. Isaías está quase chegando em casa, Deus fala, volta Isaías, volta. Dá esse recado lá pro rei de novo. Ele volta e fala, Deus mandou outro recado para você. Ouvi as suas orações. Vou te dar mais 15 anos, viu, cidadão, o mané? Tu vai ficar com mais 15 anos, tá? 15 anos, tá? Agora, esse câncer aí que está na sua pele, você vai pegar uma pasta, um figo, vai fazer uma pasta, vai passar nele e vai curar, tá bom? Deus mudou por causa da oração de Ezequias, um destino que estava sobre ele. Irmãos, eu acho isso tão fantástico, tão fantástico, tão fantástico. E Deus ainda fala mais uma coisa para ele, vai vir uns exércitos poderosos do rei da Síria, Senaqueribe, cercar a tua cidade, você vai ver como que eles serão destruídos na tua presença. Ainda fala isso para ele. Irmãos, não perca as reuniões de oração da sua igreja. Não deixe de orar, meu irmão. Eu tenho visto tanta coisa fantástica acontecendo. Pessoas com diagnóstico de câncer, pessoas sendo curadas, pessoas que tinham imóveis que precisavam ser vendidos há anos e não conseguiam e vendiam, causas na justiça. Deus ama e nos abençoar, irmão. E a sexta verdade, a oração é algo prático, tá? É um aprendizado. Orou, recebeu, legal, ótimo. Orou e não está recebendo, pode ter duas causas. Pode ter um
pecado não confessado, ou um pecado aí que você fez, que está bloqueando a ação de Deus. Vide a história de Davi e Betseba, né? Betseba engravida de Davi, Davi mata o marido dela, Natã chega e fala, essa criança vai morrer. A criança que está no ventre dela vai morrer. Davi ora, Davi suplica, Davi jejua, Davi manda os músicos embora, Davi não quer saber de comida e fica dias e dias clamando a Deus, pedindo pela vida da criança. A criança nasce e morre. E vão dar o recado para o rei Davi. Rei, a criança morreu. Davi se levanta, chama os músicos, manda trazer a comida, toma um banho, se perfuma. Rei, você ficou aí chorando esse tempo todo, clamando pela criança. Ele falou, enquanto eu pude clamar, era para ver se movia o coração de Deus. Deus não moveu, já estabeleceu, vida que segue, bola para frente. Vou casar com Betseba, vou assumir ela como esposa, e dali vai sair Salomão. Então, reparem, irmãos, Deus nunca vai compactuar com o pecado. Não existe oração de propina, não existe oração de pastores políticos que estão envolvidos com corrupção, que ficam orando em línguas, clamando, se estão envolvidos com o pecado da corrupção, em qualquer nível. Deus não ouve esse tipo de oração, irmão. Agora, a outra situação, não há pecado. Bom, não há pecado. Então vamos fazer uma analogia aqui. Uma televisão, para funcionar, a frequência está no ar, né? Basta você ligar o receptor da sua televisão, ele vai captar a frequência e vai mostrar a imagem do canal. Se não está mostrando, pode ser um defeito na televisão, correto? Então, pode haver um entrave dentro do seu coração. Algo que precisa ser mudado para que a oração possa acontecer. Talvez um pouco mais de paciência, talvez mais perseverança, talvez você está ouvindo muito ruídos, você está indo para reuniões de poder, onde uma profeta fica dizendo que Deus falou e você acredita, né? E de repente o diabo está usando essas pessoas com falsas profecias. Então a sua sintonia com Deus talvez não esteja boa. É aquilo que Jesus falou, entre no seu quarto, feche a porta. E o seu pai que está em secreto vai falar contigo. Fale menos, ouça mais. Aprenda a ouvir mais a voz de Deus. Os santos, se você ler as biografias dos santos, todos falaram, aguarde a orientação do Espírito Santo. Ela é sempre calma, ela é sempre paciente, né? E verifique se você não tem algum problema de mágoa, ou perdão, ou falta de perdão. De repente você precisa perdoar alguém que te prejudicou, que te fez mal. Eu vi um testemunho da Baby do Brasil muito interessante, achei muito interessante o que ela falou numa caminhada que ela fez para Santiago de Compostela. Ela disse que teve uma revelação de Deus e ela foi se lembrando de vários momentos na vida dela, que pessoas que magoaram ela, e ela foi perdoando lá naquele monte, foi perdoando um por um. E ela diz que Jesus falou no coração dela: o perdão é o único lugar onde os demônios não atuam. Olha só, irmão. Achei aquilo fantástico. Fantástico. Então, irmãos, aguarde sempre a orientação do Espírito Santo. E a sua oração seja degraus de conquistas, né? Antes de orar por uma cura do câncer, ore por uma cura de um resfriado, né? Pequenas vitórias vão fortalecendo a sua fé de glória em glória. Porque Deus é uma pessoa, irmãos. Ele ama conversar conosco. Eu vi um testemunho de uma irmã lá da nossa igreja. Ela contou um testemunho lindo, que ela ia precisar botar uma roupa bonita para a formatura e estava sem dinheiro para comprar uns brincos. E falou com Deus: Senhor, eu precisava tanto de uns brincos. E lá no trabalho dela apareceu uma senhora vendendo semi-joias. E ofereceu para ela, falou: olha, eu estou muito bonita, mas infelizmente eu não estou com condições de comprar. E naquele dia aquela senhora vendeu muita coisa, muita coisa. E depois, no final do dia, ela procurou essa irmã e falou: olha,
Hoje foi um dia tão abençoado que Deus está falando no meu coração para você escolher um brinco. Para você, escolhe um brinco. Eu achei aquilo fantástico, irmãos. Como é que Deus é? Como é que Deus. As coisas que você acha que são insignificantes, para Deus tem muita significância, tem muita importância. E não fique achando que a sua fé é fraquinha ou que você não tem fé. Não, primeiro que a fé não é sua, é um dom de Deus, que vem pelo ouvir da palavra, isso que nós estamos fazendo aqui, né? Jesus diz que basta um grãozinho de mostarda, aquele tamanho da cabeça de um alfinete, para você mover uma montanha de um lugar para o outro, se a tua fé estiver assim. E a última coisa, irmãos, Deus ouve a oração da compaixão. Todos os milagres de Jesus foram antecedidos por compaixão do Cristo, né? Nas curas. Então, clame para os seus familiares que estão indo para o inferno, irmão. Clame para aqueles colegas de trabalho, chefes, que não conhecem a Jesus. E use a sua imaginação na oração. Visualize, crie uma imagem mental. Assim, se o ambiente de trabalho está ruim, comece a imaginar um ambiente bom, Jesus passando ali, tocando nos corações das pessoas, pessoas gostando uma das outras. A imaginação tem um poder fantástico, irmãos. Tudo nasceu da mente de Deus. E nós somos filhos de Deus, nós somos sacerdotes de Deus. Se o teu casamento não está bom, comece a imaginar, trazer à memória aqueles momentos que vocês eram tão apaixonados um pelo outro. É isso, irmão. Tudo isso faz parte do pacote da oração. E lembre-se, aquela passagem de que Jesus, o centurião romano se dirige a Jesus, pede para ele curar o seu filho ou o seu servo que estava paralítico na cama. E os judeus falam: não, Jesus, ele é muito bom, ele construiu a sinagoga, vai lá, Jesus, tá bom, eu vou. E o centurião fala: Jesus, por favor, não vá não. Eu sou um chefe de soldado, eu digo para um soldado e falo: faça isso, faça aquilo. Eu sei a autoridade que Roma me deu e eu sei que aquele soldado vai fazer. É a mesma coisa. Não preciso, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Basta uma palavrinha sua, uma palavrinha aqui mesmo, aqui agora, e o meu servo será curado. E Jesus fica tão impactado que falou: nunca vi fé igual a essa em Israel. E eu te digo, muitos irão ocupar a mesa do reino, junto com Abraão, Isaque e Jacó, e os filhos do reino serão lançados fora. Irmão, Deus quer que você ore. Ele ama a sua oração. E nós temos acesso ao trono de Deus pelo sangue de Jesus. Deus quer que você tenha autoridade do nome de Jesus. E quando você orar, as coisas vão acontecer. Amém? Deus não rejeita oração. Um grande abraço para você, querido. E até o nosso próximo encontro.